Olá, tudo bem? Vamos dar aqui continuidade ao nosso último encontro no formato assíncrono, referente à aula 10 das turmas de informática, refrigeração e mecânica. Nós vamos falar sobre hipérbole de matemática 3, o IFRN Santa Cruz. Bem, de uma forma bem similar à elipse, tá certo? A hipérbole ela é uma figura geométrica que tem bastante similaridades. Naturalmente, vai ter o comportamento diferenciado por uma peculiaridade, mas nós vamos ter algumas similaridades entre a hipérbole e a elipse, tá certo? Como nós vamos ver aqui agora. Assim como lá na elipse, eu seleciono dois pontos, que serão os focos, vamos já falar disso, no plano, tomo a distância entre eles como sendo 2c, e vou definir a hipérbole como sendo exatamente todos os pontos do plano cuja diferença em valor absoluto dessas distâncias a um determinado ponto seja 2a, sendo que eu tenho que ter obrigatoriamente 2a maior que zero, menor que 2c. E aí a gente tem essa definição aqui usando o módulo, tomo um ponto qualquer em relação ao F1, que é meu foco 1, menos a diferença, a distância entre eles, menos a diferença, menos a distância desse ponto para o meu foco 2 em módulo, vai dar sempre 2A. A figurinha, por assim dizer, ela é essa representação que temos aqui à direita. E a ideia, queridos, só mostrar aqui para vocês, a hipérbole é esse desenho aqui. Nem sei se está aparecendo direitinho aí, mas eu imagino que sim. A hipérbole é esse elemento. Notem que nós temos aqui a distância 2A, exatamente a gente já falar em torno dos eixos, né? E essa distância ela é menor que a distância em relação aos meus focos. Ok. E aí aquilo a gente tem. Suponha que eu tome pontos aleatórios, tomei aqui pontos comuns, por exemplo, o A1, exatamente no horizontal, para facilitar a minha compreensão. A distância do A1 até o A2, ela vai ser sempre uma distância 2A. E isso é fácil de você, por exemplo, pelo menos no caso aqui do A1F1, de você visualizar isso. E observe mais uma vez que a gente está interessado aqui no módulo, tá certo? Então, se eu chamar aqui uma medida x, eu vou estar somando e subtraindo essa unidade, vai sobrar exatamente o 2x. E para os demais pontos também, para o ponto P, para o ponto Q. E o importante é notar que, por exemplo, se eu tiver do lado direito, por exemplo, PF1 menos PF2, aqui eu não vou precisar aplicar o módulo. Agora, se eu fosse fazer igual, vai ser igual a 2A. Se eu fizesse PF2 menos PF1, aí assim, aqui eu teria que colocar em módulo. Mas é só para a gente entender, saber fazer o comportamento, e a gente vai saber daqui a pouco trabalhar com a hipérbole. Elementos da minha hipérbole são os mesmos da elipse, só mudam duas coisas. O primeiro vamos lá, devagarzinho. Temos os focos, que são os F1 e F2, tá aqui os meus dois focos. A gente vai já ver que esses focos podem ser no eixo horizontal, no eixo vertical, tanto faz. O centro vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. Ok? Eixo real ou transverso? Essa é a primeira informação. O eixo real da minha hipérbole vai ser, no caso aqui, o eixo horizontal, tá? Onde tem o segmento A1, A2. Já o eixo imaginário, normalmente esse eixo não aparece, mas ele acaba sendo útil para a nossa relação, que vamos ver daqui a pouco. E o eixo imaginário é o eixo B1, B2. A distância focal são as medidas do foco, deixa eu colocar bem aqui, é a distância que vai do F1 até o F2, tenho aqui a minha distância focal. A medida do eixo real é essa medida que sai do A1 até o A2, é a medida 2A, e a distância do eixo imaginário, sempre isso aqui fica bagunçado, mas vamos ver se aqui dá, não, nem com shift. Vou tentar desenhar de novo, última vez. Aqui é a medida 2B. A excentricidade vai ser uma relação com um elemento que dá para mim inferir acerca da minha hipérbole, ela vale a relação C sobre A, a mesma lá da elipse. Sendo que aqui agora a gente tem duas coisas. A primeira é que a relação notável ela é alterada,
Vocês lembram que lá na elipse era a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui a gente já vai ter c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aquele mesmo esquema que eu tinha falado lá na elipse. Eu seleciono, por exemplo, a medida do zero da origem até meu F2, tenho aqui C unidades, meio que eu transporto ele para pegar aqui numa espécie de vértice, se é que eu posso chamar assim, da minha hipérbole. Então, desse vértice até meu ponto B, ele tem a medida C, e aí eu tenho a relação do teorema de Pitágoras. Falando-se da excentricidade, eu vou ter uma excentricidade sempre superior a 1. Isso é evidente porque eu vou precisar ter o A maior que o C, 2A. Aliás, o C maior que o, perdão, 2C vai ser maior que 2A, logo o C maior que A. E, importante, quanto mais perto do 1, a excentricidade, mais próxima de uma reta eu vou ter a minha hipérbole. Certo? Se eu tiver duas retas paralelas entre si, eu teria uma espécie de hipérbole, entre aspas, perfeita, e isso não acontece. Certo? Então eu tenho que ter uma hipérbole sempre superior a 1. Para a gente chegar na equação, a gente não vai desenvolver, que nem nós fizemos lá na elipse, mas o raciocínio ele vai ser o mesmo. Tá? A gente pega essa definição, pega um ponto P aleatório, x, y. Para facilitar nossas contas, nós vamos tomar os focos dos pontos menos C, 0 e C e 0, não é? Desenvolvemos de uma forma bastante similar e nós chegamos nesse resultado. x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. A diferença da equação da elipse para a hipérbole é apenas esse menos aqui. A grande diferença é essa. A estrutura ela se mantém. Notem que com apenas a mudança de um sinal, a gente já muda a estrutura de toda uma figura geométrica. E aí a gente faz aquele estudo de novo. Por exemplo, olhando aí para essa figura, a gente tem uma hipérbole com o eixo horizontal, o eixo real horizontal, x2 sobre A2, certo? E o y, que vai ser o eixo imaginário, y2 sobre B2. E aí a gente tem, lembrar que o A vai ser a medida do eixo real, o B é a medida do eixo imaginário, da minha hipérbole, certo? E a gente pode fazer as alterações. Por exemplo, se eu tiver uma hipérbole com o eixo real vertical, que nós temos aqui. Então, notem que a gente vai permutar o comportamento da minha hipérbole. Eu vou ficar com y ao quadrado sobre a ao quadrado. Não era x aqui, foi trocado. Tá certo? Então, eu tenho y ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, também igual a 1. E aí a gente consegue também, assim como a gente fez lá na elipse, fazer a modificação do meu centro, né? A gente faz uma translação, muda para um valor arbitrário qualquer. E aí, se eu tomar um ponto genérico para o centro, como sendo x0 e y0, ou xc e yc, e nesse caso aqui, tendo o eixo real horizontal, eu vou ter a minha equação como sendo x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, e y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. E se for a hipérbole com eixo vertical, eixo real vertical, nós vamos ter a permutação. Opa, consertem aí, por gentileza, estou vendo aqui agora. Aqui é o menos, tá bom? Consertem aí, desculpas, erros acontecem. E aí, se eu tivesse o mais aí, eu teria, no caso, uma elipse. Então, eu vou trocar isso aí. E aí, se eu quiser chegar na minha equação geral, na minha hipérbole, basta fazer o desenvolvimento, né, de qualquer uma das formas reduzidas anteriores. Tomei como exemplo uma hipérbole com o eixo real horizontal e o centro no ponto x0 e y0, conforme nós estamos vendo. À medida que a gente desenvolve as contas, mais uma vez a gente tem aí um monte de números e tal, a gente pode reescrever essa expressão olhando aqui somente para os coeficientes, ó, x2, y2, x e y, associamos, coloquei até em letra maiúscula, sendo que esses coeficientes naturalmente vão ser coeficientes convenientes. Mas aqui eu estou só apresentando para vocês de que essa aqui é a expressão, ela representa a minha equação geral da minha hipérbole.
Por quê? Porque pode acontecer da gente ver uma determinada equação que representa uma hipérbole e meio que a gente não vai entender como é que faz, né? E saber que uma equação, uma hipérbole não é só representada dessa forma. Um outro comentário que eu queria falar, eu até falar no vídeo de elipse e acabei esquecendo, é que além da equação geral, existem também a equação paramétrica, tanto para elipse quanto para hipérbole. Nós não vamos abordar nesse vídeo, mas é uma forma alternativa, inclusive, de poder escrever essas figuras geométricas usando essas expressões. E aí, o que acontece? Voltando a falar da minha forma geral, se eu quiser ter uma hipérbole, eu tenho que ter, vejam bem, isso é muito importante, o A e o B, eles têm que ter sinais opostos. Eu tenho que ter sinais opostos, e eventualmente, o que pode acontecer também, já que a gente está trabalhando com elipse? Isso aqui poderia ser assim, AY2 menos BX2 e assim por diante. Isso também representaria uma hipérbole. E aí, naturalmente, eles não podem ser nulos, porque se for nulo se torna uma parábola e não é o meu objetivo. Se eu quiser fazer de uma para outra, da geral para reduzida e da reduzida para geral, da reduzida para geral basta fazer o desenvolvimento da primeira, né, tendo ela centro na origem ou não, sendo ela com eixo real vertical ou não, e assim por diante. E para fazer o contrário, eu preciso fazer completamentos de quadrado. Fiz uma questão muito parecida, né, e vou repetir ela com vocês aqui. Quero saber a forma geral dessa minha hipérbole, não estou aqui interessado em fazer o desenho dela, tá bom? Infelizmente não temos tempo para isso. Basta fazer o desenvolvimento dela, né? Tira o MMC, que vai dar 225 e tal, desenvolvo produtos notáveis, multiplico, no caso aqui, por 9 e depois por 25, e depois reescrevo de uma forma ordenada conveniente. Então, olha só o comentário que eu queria fazer. Se eu escrevesse essa minha expressão e não dissesse, eu poderia botar essa expressão aqui e dizer, olha, que figura geométrica é essa daí? Aí é um trabalhinho, né? Mas a ideia é só olhando que como os coeficientes do x2 e do y2 são diferentes, como eles têm sinal opostos, um é mais e o outro é menos, eu já posso começar a suspeitar que é uma hipérbole. Né? E aí, a partir do completamento de quadrados, a gente tenta chegar nessa minha estrutura, que nessa minha estrutura eu consigo verificar se é hipérbole ou não, qual é o centro, qual o tamanho do eixo real, qual o tamanho do eixo imaginário, se eu tenho uma hipérbole com eixo real vertical ou com eixo real imaginário, consigo, a partir daquela relação, determinar os focos, a excentricidade. Então, assim, veja que apenas com a equação já consigo ir fazendo aí um bocado de brincadeira. Para a gente exercer, tenho aqui alguns exercícios só para a gente treinar, menores do que os que a gente fez lá no elipse, porque o princípio vai ser o mesmo, tá certo? Então, valeu. Escrever aqui. A primeira, ela quer que a gente escreva a equação reduzida dessas elipses. Então, olhando aí para a minha figura, eu vou ter o seguinte. Primeiro, eu já identifico que eu tenho o centro na minha origem. Eu também já identifico que eu tenho uma hipérbole com eixo real horizontal, né? Então, a minha estrutura aqui a gente já começa assim, ó. x2 sobre alguma coisa, menos y2 sobre alguma coisa, igual a 1. Vou ajeitar esse 1 aqui. Ok. Quanto é que vai ser o A e o B? O A, ele é bem simples. Olha só quanto é que vale o A. O A ele já está dizendo aqui, ó, é a distância daqui do meu centro até o meu vértice da minha hipérbole. 3 unidades. Portanto, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? Vou até escrever aqui bonitinho, 3 ao quadrado, já a gente já escreve. E falta o B. Cadê o B? O B é para ser o sentido imaginário, mas não tem, não é? Então, o que eu preciso fazer aqui? Observem que a distância, ela vale 5 unidades. E aí, para a gente escrever o valor do B, eu vou precisar desenvolver
aquela relação, exatamente porque ela vai me trazer a medida do meu B. Ora, vejam bem, eu tenho aqui 3 unidades, escrever aqui o 3 bonitinho. O C, ele vai ser a minha diagonal, ele vai ser 5 unidades. E aqui vai ser o valor do meu B. Triângulo, retângulo, isso aqui é fácil de fazer, ó, é 5 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado mais b ao quadrado, eu não vou gastar tempo, vocês vão ver que o b vai ser 4. E aqui fica 4 ao quadrado. Desenvolvemos isso, x2 sobre 9, menos y2 sobre 16, igual, só para a gente comprovar, já que a gente não estava fazendo demonstrações, vou abrir aqui o GeoGebra, e vamos ver se o comportamento dessa minha hipérbole que eu encontrei, ela vai bater com o desenho que a gente tem lá, né? Só ver aqui, x2 menos 9, y2 sobre 16. x2 sobre 9 menos y2 sobre 16, tudo igual a 1. E olha só, os vértices 3 e 3, o centro está na origem, vamos ver se está batendo com a figura, está batendo com a figura. Beleza, meus amores? Vejam que o GeoGebra ele não fornece para vocês ele não fornece os focos, não fornece o valor do B, ele simplesmente faz o desenho aí da minha hipérbole, né? E aí o comportamento quando a gente aumenta, parece que é uma espécie de 2 vezes ou um x, enfim. Voltando para os nossos exercícios, no item B, a gente vai... O item B é bem parecido, eu não vou fazer o item B não, vou fazer logo o item C, tá bom? O item C, ela é diferente porque... não, deixa eu fazer o item B. Qual a diferença do item A para o item B? Porque no item B eu tenho agora uma hipérbole com eixo real vertical. Então, a minha equação ficaria y ao quadrado. A gente já consegue ver que o A é 3, não é? Facilmente. Está centrado na minha origem. A gente não vai nem mexer na estrutura. E o problema aqui é só o B. Então, y2, a gente vai já tentar descobrir. Fazemos de novo o desenho do triângulo. Aqui, só para a gente visualizar como é que ficaria. Tenho aqui uma medida, 3 unidades. A minha diagonal, a distância focal do F1 até o centro é 6 unidades. Então, aqui eu tenho 6 e aqui eu vou ter o meu B também, só o B. Então, por Pitágoras, eu vou ter 6 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais B ao quadrado. Vocês, aqui a gente precisa desenvolver, eu vou ter 36, 9, B2, só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou tirar da raiz. Por que eu não vou tirar da raiz? Porque quando eu for fazer essa conta, eu não vou botar B ao quadrado aqui, então já posso botar o valor que é do equivalente. Então a minha equação, y2 sobre 9, aqui é x, tá? Menos x2 sobre 27, igual a 1. Se a gente quiser, vamos lá no GeoGebra, de novo, se arriscar, né? Vida de professor é complicado. Cada faz aqui na marra, não testa antes. Não incentivo vocês a fazerem isso. E vamos escrever minha equação, que eu acabei de encontrar. Temos aqui, vamos lá. X2 sobre 9, x2, y2 sobre 9, x2 sobre 27. Vamos lá. y2 sobre 9 sobre 9 menos x2 sobre 27 igual a 1. Aí o desenho não está parecido, mas à medida que eu for aproximar, ó, vamos chegar aqui naquele 3, tá vendo o 3 aqui em cima e o 3 aqui embaixo. De novo, aquele negócio que eu falei, o GeoGebra não apresenta a distância focal. Para a gente fechar essa primeira questão, voltar para cá, vamos aqui para o item C, certo?
O item C, queridos, a gente verifica aqui que ele não está na origem, né? Mas observem que com essa expressão aqui, deixa eu escrever aqui de novo, toda vez que eu saio eu tenho que estar chamando a caneta de novo, enfim. Veja. Opa, passou demais. Esse x igual a 5 e esse y igual a 4 fornecem a minha informação de que o meu centro, que eu vou chamar aqui de O', é o ponto 5 e 4. O A é 2, isso é fácil de ver. O C é 4. E para mim saber a medida do meu D, do meu B, aliás, vamos botar aqui o 4, o 2 e o B. Pitágoras nele, né? 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais B2. 16 igual a 4 mais B2, a gente chega rapidamente à conclusão que o B2 vale 12, B2 ao quadrado, tá bom? Com isso em mente. Importante, lembramos também que essa hipérbole, ela é uma hipérbole que tem o eixo horizontal real, né? Portanto, a minha equação, vamos aqui para o nosso último Jamboard de hoje, ela vai ter essa estrutura, x menos 5 ao quadrado, o A, que é o eixo, o eixo real vale 2 ao quadrado, fica sobre 4, já vou botar aqui a resposta, menos y menos 4 ao quadrado sobre 12 igual a... Vamos nos aventurar no GeoGebra, penúltima vez que a gente vai tentar ver o GeoGebra aqui. A gente poderia, inclusive, fazer essas brincadeiras no GeoGebra lá com lá com as elipses, né? Então vamos lá, vamos construir isso aqui. Eu tenho x menos 5 ao quadrado. Lembrando também que a gente tem que trocar o sinal, não é? Menos y menos 4 ao quadrado sobre 12 igual a 1. Vamos tentar aproximar aqui para ver se está batendo as informações, tá certo? Tá aqui a minha elipse, perdão, hipérbole. Isso aqui vai ser meu centro, se a gente verificar exatamente o ponto 5, 4, aquilo que a gente estava vendo. Tem as distâncias aqui de 2 unidades, tanto para a direita quanto para a esquerda, e assim por diante. Então vejam que está batendo, né? E finalmente, para a gente encerrar esse vídeo, vamos fazer aqui a última questão, que é a questão de número 2. Eu tenho aqui uma equação na sua forma geral, naturalmente uma equação um pouco mais simples. 144x2 menos 25y2 igual a 3.600. A ideia é que, assim como lá na elipse, eu tenho que ter o 1 aqui. Então, eu vou dividir toda essa expressão por 3.600. Simplificando, vou usar aqui minha calculadora para aproveitar. Quando eu simplificar, isso aqui vai ficar 144x2 sobre 3.600, 25y2 sobre 3.600, 3.600 por 3.600 dá 1. Quando eu simplifico 144 por 3.600, querido, fica em cima 1 e embaixo 25. Então, olha só como é que fica. E quando eu simplifico 25 sobre 3.600, é meio evidente eu entender que isso aqui dá o y2 sobre 144 igual a 1. Escrevendo isso aqui de uma forma, está ficando torto, deixa eu consertar. Tentar, pelo menos. Eu vou ter isso aqui como sendo x2 igual a 5 ao quadrado, y2 sobre 12 ao quadrado. Se eu tiver na dúvida, é só desenvolver. Então, eu tenho aqui, olhando para essa informação, uma hipérbole com eixo real horizontal. Consigo verificar, por exemplo, que o meu A é 5, que o meu B é 12. Não vou fazer aqui, mas quando a gente aplica o teorema de Pitágoras, a gente vai verificar que o C vai ser 13. Ok?
E que com isso, a gente, por exemplo, inclusive consegue fazer as duas coisas que a questão pede. Os focos, já que ela está em cima do eixo horizontal, eu vou andar 13 unidades para a direita, 13 unidades para a esquerda. Ah, e antes disso, eu esqueci de colocar, não menos importante, o centro é o ponto 00, a minha origem, né? Então, os meus dois focos, o F1 vai ser exatamente o menos 13, 0, e o F2 vai ser exatamente o 13, 0. E fechando a questão da excentricidade, basta eu calcular a relação C sobre A, isso aqui vai ficar 13 sobre 5, que dá 2,6. Assim como eu esqueci de falar, mas me lembrei aqui agora que eu falei de excentricidade, assim como à medida que a gente aproxima do 1 fica mais próximo, mais perfeita fica a minha hipérbole à medida que essa excentricidade aumenta, certo? E é isso, meus queridos, eu espero que tenham compreendido, deixar aqui disponível, agradeço por terem assistido e até uma próxima aula. Vou encerrar aqui a gravação, tá?